Olá, pessoal. Eu gostaria de contar para vocês aqui um pouco da história dos grandes campeões de xadrez. Bom, mas eu não podia deixar de falar do antecessor legítimo do jogo de xadrez, surgido em torno do século VI, que foi o chaturanga. Um jogo jogado a quatro jogadores, quatro mãos, com quatro exércitos que representavam água, terra, fogo e ar. Ele era também jogado por dados, né? A sorte decidia vários lances. E eu queria que vocês notassem um tabuleiro que não é preto e branco, é monocromático, conhecido como haste tapada. Os persas dominam a Índia, adaptam o chaturanga, e depois os árabes invadem a Pérsia e adaptam o chatrang namak, que era o jogo dos persas, e inventam o chatranj, que era jogado apenas por dois exércitos, e sem o auxílio de dados. E com as invasões árabes na Península Ibérica, esse jogo, o chatranj, ele acaba sendo levado para todo o continente europeu e no século XVI ele adquire praticamente a forma e as regras com as quais a gente conhece o jogo de xadrez. Lógico, lá na Idade Média haviam castelos, então houve uma adaptação das peças de xadrez, surgindo bispos, torres, rainhas, em vez das antigas peças. Em 1750, por aí, tem um grande jogador na França chamado André Philidor. Ele aparece aqui no centro do quadro, de olhos vendados, jogando partidas às cegas. Ele era um brilhante jogador, escreveu alguns livros importantíssimos para a história do xadrez. E ele jogava no Café de la Régence, onde apareciam, entre outros, Perrault, Robespierre, Napoleão também jogou no Café de la Régence. E em 1851 acontece o grande torneio de Londres, onde o relógio de xadrez é introduzido e o modelo das peças de xadrez é como a gente conhece hoje. Leva o nome de Stoughton, que era o grande jogador inglês da época. Quem vence o torneio é o Adolf Andersen. Ele tem duas partidas super famosas, a Sempre Viva e a Imortal, onde ele sacrifica diversas peças, inclusive a dama. Mas o Morphy, ele é a grande sensação da época, lá pelos anos 1857, 1858. Ele vai até Paris, joga no Café de la Régence e vence a todos os adversários que enfrentam, se defrontam com ele, menos o Stoughton, que se recusa a jogar. Aqui está um diagrama, uma foto, né, uma ilustração do Morphy jogando no Café de la Régence, de costas, numa partida às cegas. O primeiro grande campeão mundial realmente é o Steinitz. Ele introduz a questão do método científico, dizendo que a acumulação de pequenas vantagens facilita a vitória numa partida de xadrez. Ele é sucedido pelo Emanuel Lasker, que era doutor em filosofia e matemática e que dizia, ele tinha como lema, xadrez é luta. O sucessor do Lasker foi o grande José Raul Capablanca, o único latino-americano campeão mundial de xadrez. Tinha o apelido de a máquina de jogar xadrez, porque ele ficou 8 anos sem perder partida. Quem tira o Capablanca do trono de campeão mundial é o Alekhine, que é um russo cheio de polêmicas, mas ele tinha combinações táticas brilhantes durante as partidas. Aqui uma foto do Alekhine e do Capablanca, novinhos, um relógio de xadrez ali, um mural de xadrez, uma foto super interessante, uma das raras fotos em que ambos aparecem. O sucessor do Alekhine por um breve tempo foi o holandês Max Euwe. Dizem que o Alekhine estava bêbado, por isso que ele perdeu o título, mas
Logo em seguida, o Alekhine recupera o título em 1937 do EUV. Com a morte do Alekhine, em 1945, o Mikhail Botvinnik ele é campeão de um torneio que indica o então novo campeão mundial. Botvinnik foi um russo que liderou a escola soviética de xadrez durante muitos anos. Karpov e Kasparov foram alunos dele. O Smyslov ganha o título do Botvinnik durante um breve período, de 57 a 58, e ele adorava música, ele era barítono. Mikhail Tal, considerado um mago de Riga, ele nasce na Estônia, um dos grandes gênios combinativos da história do jogo de xadrez. Tigran Petrosyan, armênio, que introduz o termo de profilaxia, que é aquela prevenção aos ataques do adversário. Boris Spassky, sucessor do Petrosyan, um atacante espetacular, muito temido na sua época, e fica com o título até 1972, quando aparece o Bob Fischer, o americano, que é uma lenda do xadrez. Um dos grandes jogadores, virou capa de revistas no mundo inteiro, a Life nos Estados Unidos. Mas o Fischer ele não bota o título dele em jogo e o seu sucessor passa a ser o Anatoly Karpov, que é um dos grandes jogadores de todos os tempos. Karpov perde para o Kasparov, que aqui está numa foto contra o Deep Blue, um computador que foi preparado para vencer o Kasparov. E o Kasparov é da época da perestroika, do Gorbachev, um homem de negócios, ele traz muitos patrocinadores para o jogo de xadrez. O Kasparov, não oficialmente, já não era oficial esse título pela Federação Internacional de Xadrez, ele perde para o Kramnik, que também foi campeão mundial. Outro campeão mundial, aí sim, agora oficial, de 2008 a 2013, foi o Anand. Topalov também foi campeão de 2005 a 2006. Ele ganha um torneio na Argentina, em São Luís, e se torna campeão mundial, unificando os títulos. Em nome da FIDE, da Federação Internacional, e também da Associação dos Enxadristas Profissionais, onde o Kasparov foi o campeão. Hoje em dia, o grande campeão é o Magnus Carlsen. A partir de 2013, que ele ganha o título do Anand, e ele é considerado o Mozart do xadrez pela simplicidade que ele ganha as partidas, com a facilidade que ele ganha as suas partidas. Um garoto prodígio da história do xadrez foi o Reshevsky. Com 8 anos já dava simultânea pela Europa. Simultânea, várias partidas jogadas ao mesmo tempo. Aqui no Brasil nós também tivemos um garoto prodígio, que foi o Henrique da Costa Mecking, o nosso Mequinho, que foi campeão de 2 interzonais que classificavam os melhores jogadores para a disputa do título mundial, também saiu em capas de revista. Mas a gente não pode deixar de falar das mulheres. E as irmãs Polgar foram as grandes jogadoras. A Sofia, ela foi vice-campeã mundial, sub-20 aqui no Brasil. A Judith Polgar é considerada uma das maiores jogadoras, ficou entre as 10 melhores jogadoras no período dos anos 90. Aqui na foto aparece o Laszlo Polgar, que era o pai que ensinou as meninas a jogar xadrez, e a Susan, que foi campeã mundial de xadrez feminino. Como diria Pascal, o xadrez é a ginástica da inteligência. Através do xadrez, nós conseguimos desenvolver o nosso raciocínio lógico abstrato, nosso cálculo, e, enfim, é um grande jogo de lazer também. Então é isso, pessoal. Meu e-mail está aqui, leopasque10@yahoo.br, para quem quiser entrar em contato. Um grande abraço a todos vocês e um obrigado.